Será que o sofrimento mental está realmente aumentando? Ou ele sempre existiu, mas a gente não falava muito sobre isso? O sofrimento mental é herdado ou adquirido em decorrência do nosso estilo de vida e de trabalho? Como saber se o que eu estou sentindo é um sofrimento mental, é um adoecimento mental? Essas são perguntas super importantes e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O sofrimento mental, também conhecido como angústia ou dor emocional, abrange uma série de dificuldades emocionais e cognitivas que podem afetar de forma muito severa a sua vida, o seu bem-estar. Ele engloba diferentes condições de saúde mental que vão desde os transtornos de ansiedade e depressão muito comuns, a transtornos de estresse pós-traumático e o transtorno bipolar, até mesmo a esquizofrenia e outros tipos de adoecimentos mentais. O sofrimento mental pode afetar seus pensamentos, as suas emoções, pode afetar a maneira como você se comporta e, claro, a sua saúde geral. Ele, se não tratado, pode fazer um mal, eu diria, irreparável. Eu considero muito importante quebrar esse tabu que existe em torno do tema. Para nós brasileiros é muito difícil falar sobre adoecimento mental. Vamos falar sobre isso e na tentativa de reconhecer que o sofrimento real, primeiro, é real, segundo, ele é debilitante, e as pessoas se apropriando bem do conhecimento sobre ele, sobre o sofrimento mental, elas podem buscar suporte profissional adequado. Elas podem também compreender o que está acontecendo com elas e, através de uma relação terapêutica e profissional com alguém, elas encontrarem alívio. Então, para entender um pouquinho melhor essa situação, vamos conversar sobre dois mais comuns tipos de sofrimentos mentais, que é a ansiedade e a depressão. Muitas pessoas têm problemas de saúde mental, de tempos em tempos, e esses problemas se apresentam, claro, no nosso dia a dia, em decorrência da nossa vida, é natural. A vida é cheia de desafios, isso é normal, a gente sofrer aqui e ali. Esses desafios suscitam emoções, que por sua vez trazem sentimentos que podem fazer muito mal, elas podem te deixar para baixo, elas podem te deixar impaciente, elas podem te deixar arredio. Essas emoções em si não causam sofrimento mental, elas apenas comunicam algo importante sobre as situações que estão te envolvendo e que, de alguma maneira, são responsáveis pelo seu estresse e pela sua dor. Ficar sem ter emoção não é nem humano, nem saudável. E entender o que elas estão comunicando é muito importante, porque isso ajuda a superar essas fases difíceis. Nós já, inclusive, abordamos isso em podcasts anteriores. O problema de saúde mental só se torna um adoecimento mental, uma doença mental, quando aquilo que você sente, tipo sinais, os sintomas, se torna crônico e é causado, então, por uma situação que se estende no tempo. Essa situação que se estende no tempo, ela tem consequências neuropsíquicas, ela gera um estresse altamente tóxico que vai afetar a sua capacidade funcional, não só do seu cérebro, mas do seu corpo inteiro. Ela vai diminuir, essas condições diminuem o seu ânimo de vida e a sua capacidade criativa. Isso é como nós definimos, então, o adoecimento mental. É um sofrimento crônico que tira a energia e nos coloca não criativos. Nós já falamos isso em um outro artigo, sobre qual a diferença entre o estresse normal e o tóxico e as consequências para a saúde do corpo e da mente. Você pode procurar também, a gente tem um tema bastante profundo abordando exatamente essa condição. Enquanto, por exemplo, o estresse normal é positivo, porque ele dá força para superar, inclusive, aquelas dificuldades que nós estamos, porventura, enfrentando, que nos levam a um sofrimento mental temporário. O outro tipo de estresse, o estresse tóxico, ele provoca um decaimento gradativo e rápido do cérebro, do coração, do corpo e da mente.
Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 12% das crianças e adolescentes aqui no Brasil sofrem de algum problema de saúde mental. E quase metade desses casos, são casos graves. Este período da adolescência, criança e adolescência, especialmente da adolescência, já é marcado por uma carga de ansiedade muito grande e quando somada à insegurança alimentar, ao baixo nível socioeconômico, a dificuldade da educação ou a educação precária, o risco de problemas de saúde mental aumenta vertiginosamente. Recentemente, eu li numa revista científica chamada The Lancet, e foi em 2021 que ela publicou os dados de ansiedade e depressão no Brasil, e esses resultados são absolutamente chocantes. Lembra, 2021 a gente estava em plena pandemia. Em 2019, aponta a revista, esse artigo científico, havia 284 mil pessoas com ansiedade no Brasil. Em 2020, esse número subiu para 384 mil, e em 2021 ele já estava em 436 mil. Nós somos campeões mundiais consolidados do transtorno de ansiedade. Já a depressão são casos um pouco menores, né? Assim, não tantos casos. A depressão saltou de 25,7 mil para 38,7 mil em 2020. Em 2021, a gente já tinha perto de 50 mil pessoas deprimidas no Brasil. Essa combinação, associada, por exemplo, a todos os outros fatores de risco social e econômicos, fazem com que o Brasil detenha uma liderança, infelizmente, horrível de suicídios. Nossas taxas de suicídio são altíssimas, ele já é a segunda causa de morte de adultos e jovens, especialmente adultos jovens negros no nosso país. Então, eu diria, sem nenhum medo de estar exagerando, que nós estamos literalmente matando o nosso futuro. Entre jovens, 71% deles já tiveram burnout, o que significa que eles estão absolutamente expostos e fragilizados pela pressão do adoecimento e do sofrimento mental. Isso indica que essas pessoas estão realmente a um passo de sair do sofrimento mental passageiro para um adoecimento mental. Caso você queira saber um pouco mais sobre o burnout, clica aqui nessa minha coluna. Eu vou deixar para vocês também aqui no blog e no podcast, um link para vocês fazerem o teste do burnout. Bem, gente, então, saber identificar o que está acontecendo com você é a coisa mais importante que existe, justamente porque só assim você vai poder, por exemplo, saber se o que você sente precisa de ser tratado ou não. A maioria dos casos que necessitam de tratamento são sintomas que podem ser controlados com uma combinação muito simples de medicamentos. Eles podem ser alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, psicodélicos e psicoterapia. Então, a maioria dos casos se resolve muito bem e são casos que não avançam para um adoecimento mais severo, né? Mas é necessário um diagnóstico e é necessário um tratamento. Então, vamos imaginar uma pessoa que se sente triste há vários dias e esse sentimento vem acompanhado de muita apatia, uma vontade de ficar quieta, remoendo o passado, muito cansaço físico, há alteração de sono e de apetite. Além disso, essa pessoa tem dificuldade também de se concentrar, os seus pensamentos a perseguem. A emoção principal em casos como esse que eu estou falando é a tristeza, que vem acompanhada de um desânimo. Esse quadro revela nitidamente uma situação de depressão. Tristeza e desânimo é um indicativo de depressão. Mas se, por outro lado, a pessoa se sente insegura, bastante preocupada com o futuro, com medo indefinido relacionado a qualquer situação da sua vida, associada às mesmas condições que eu disse atrás, que era, por exemplo, falta de concentração, a mente que não para, a mente agitada, né, dificuldade de dormir, essa pessoa com esse sentimento de preocupação excessiva e medo excessivo, ela provavelmente tem um quadro de transtorno de ansiedade. Então, as emoções predominantes no quadro da ansiedade são o medo e a preocupação, enquanto que para a depressão, essas emoções são a tristeza e o desânimo.
Nós podemos experimentar certas crises e sentir um certo grau de ansiedade ou até mesmo um certo grau de depressão nos momentos difíceis, né, em determinadas situações que são intensas para nós. Mas tão logo essas situações cedem, nós tendemos a voltar a estabilizar a nossa energia e recuperar o nosso estado emocional. Mas há pessoas que não retornam tão facilmente ao estado de relaxamento e, de fato, precisam de ajuda. Então, como saber o que determina o sofrimento mental? Como é que ele varia de pessoa para pessoa? Então, eu listei aqui para vocês alguns determinantes da doença mental, ou seja, vamos falar um pouquinho de epidemiologia. A epidemiologia já tem um bom mapeamento sobre a doença ou o sofrimento mental no Brasil. A herança genética, primeiro, é um fator importante, porém, ela está longe de ser um fator determinante isolado. Então, só para deixar bem claro isso, uma pessoa que tem genes, por exemplo, que a predispõe ao adoecimento mental, digamos, ansiedade ou a própria depressão, dependendo do seu estilo de vida, de seus hábitos e da sua capacidade de se autoconhecer e do meio em que ela se insere, ela pode jamais manifestar a doença. Isso também é verdade para a pessoa que não tem tais genes, por exemplo, não tem marcador genético para depressão ou por qualquer outro adoecimento mental, e a depender do seu meio social, das suas condições de vida e o ambiente em que ela está inserida e exposta, ela pode vir a desenvolver o adoecimento mental. Então, não é exatamente o gene que determina, mas é a epigenética. É aquilo que são as condições internas e externas que vão, em última instância, determinar a manifestação daquele adoecimento mental. Outro dado que o mapa do sofrimento mental no Brasil revela é que os transtornos de ansiedade, por exemplo, eles aparecem ao final da puberdade e no início da fase adulta. Já a população mais velha, de 55 anos para cima, sofre mais com a depressão. De longe, as mulheres são mais suscetíveis à ansiedade e à depressão, e já os homens são mais suscetíveis à esquizofrenia e são os que se suicidam mais. Então, há outros dados muito importantes para a gente compreender como um país, a depender das suas políticas públicas, da sua economia, leva seus cidadãos ao adoecimento mental. Por exemplo, o acesso à educação é um desses parâmetros. Quanto maior for o acesso à educação, melhor é a saúde mental. É claro, porque quando você tem acesso à educação, você já tem acesso a determinados instrumentos e você treina a sua cognição e você tem um meio onde você pode conversar mais sobre o que você sente, que te faz conhecer você melhor. Quanto maior for, por exemplo, o desemprego, é outro parâmetro, maiores são os índices de suicídio, ansiedade e depressão, diretamente ligado. Quanto mais horas de trabalhos desgastantes, repetitivos, monótonos, cansativos, assédio em ambiente de trabalho, violência e discriminação relacionada ao trabalho, maior é o adoecimento mental. Quanto menor for a renda do indivíduo, menor é o acesso dessa pessoa à educação, portanto, maior é o seu risco para os transtornos mentais e o suicídio. E vale mencionar ainda que no Brasil, por exemplo, esse recorte se circunscreve nitidamente na população negra. Um outro grupo importante de determinante para o sofrimento mental é a tal política da meritocracia, do neoliberalismo, em que o sucesso e o fracasso tendem a ser individualizados. Gente, é claro que crescer por mérito é uma coisa maravilhosa, não é disso que eu estou falando, mas em um país tão desigual como o Brasil, colocar o critério da meritocracia é, no mínimo, cegueira, porque nós não começamos todos com as mesmas condições. Então, o critério da meritocracia, que está no cerne, é a coluna dorsal dessa política econômica neoliberal, ele esmaga aquela pessoa que não tem sucesso, justamente porque a culpa dela não ter obtido sucesso é a sua falta de mérito. E, portanto, não merecedora,
fracassa, quando, na verdade, aquela pessoa jamais teve a chance de ser testada. Um outro elemento importante que se associa ao critério míope da meritocracia é o aumento do neopentecostalismo com a teologia da prosperidade, porque essa teologia da prosperidade, que está presente em muitas das nossas igrejas cristãs, ela enaltece o esforço individual e o parâmetro para o sucesso individual e o esforço da pessoa para se tornar um bem-sucedido é a sua fidelidade pessoal a Deus e à igreja como fontes de garantia para aquela prosperidade, para o sucesso pessoal daquela pessoa. Mas sobre isso também eu já escrevi, já falei bastante em podcasts e blogs anteriores, vale a pena você conferir. Eu sei que quando você junta essas condições todas, ainda assim, nós temos outras fora dessa imensa coletânea de determinantes que eu já falei. Por exemplo, um outro determinante muito importante é a estrutura familiar. Quanto mais disfuncional for o ambiente da família, maior é a chance do adoecimento mental em razão de sentimentos como abandono, insegurança e ausência de laços afetivos. Então, é ali na família que se constrói a experiência de laços, de vínculos afetivos, que será na vida mais à frente, tanto para o adolescente quanto para o adulto jovem e mesmo o adulto mais à frente, se constrói ali um dos pilares mais importantes da longevidade nossa, que é a qualidade das nossas conexões interpessoais. Então, se você está sofrendo emocionalmente, com sentimentos que você não compreende, você já tentou, mas eles não fazem sentido, você se sente insegura ou inseguro e sem esperança, por favor, busque ajuda. Se você sente-se assim, por favor, entre em contato comigo no meu privado, vamos conversar. Além de mim, claro, né, assim, que estou aqui me colocando para vocês, existe aí fora psicólogos, psiquiatras, médicos que estão muito preocupados em dar assistência e dar retorno a vocês. Eu também queria deixar aqui uma dica sobre o Centro CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio 24 horas. O atendimento do CVV é voluntário e é gratuito para todas as pessoas que queiram e precisam conversar, sob total sigilo. Tem um telefone, tem um e-mail e tem um chat 24 horas todos os dias. Busque aí na sua rede social, o Centro de Valorização da Vida. Esse é um programa importantíssimo, não se isole, essa é a minha mensagem. Então, depois de me ouvir ou de ler aqui na minha coluna sobre o sofrimento mental, busque em você saber se aquilo que você está sentindo, está passando, já tem bastante tempo e as coisas não melhoram, e se for assim, por favor, não deixe de buscar ajuda, tá bom? Um abraço e um beijo para todos. Tchau.